Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre ETFs e UCITS para iniciantes. Vou apresentar para vocês aí 3 ETFs para estudo. Bom, para começar aqui, vamos falar da diferença dos ETFs americanos versus UCITS, para quem não sabe. Então, os ETFs americanos são negociados nas bolsas americanas, que é a Nasdaq e a Bolsa de Nova York. São negociados em dólar, regulados pela SEC, tem uma tributação de 30% de dividendos na fonte, isento sobre herança quando você tem até 60 mil dólares de patrimônio. Acima disso, 40% de imposto sobre herança, tem uma disponibilidade maior. Os ETFs e os CITs, pessoal, são negociados nas bolsas europeias, podem ser negociados em dólar, euro e libra, são regulados pelas UCITS, no caso, que é uma regulação mais rígida da União Europeia, que garante mais liquidez, mais transparência, mais segurança para o investidor. Então, isso é muito positivo. Existe um tratado, pessoal, da Irlanda com os Estados Unidos, onde a tributação ela é de 15% na fonte nos dividendos. Então, existe essa tributação menor que potencializa os retornos nessa modalidade de ETF. Eles são isentos de imposto sobre herança e têm uma disponibilidade menor, são menos ETFs no mercado até o momento. Qual que é a vantagem dos ETFs e os CITs? São os benefícios tributários. A gente tem esse tratado que garante os 15% de imposto na fonte sobre os dividendos e essa isenção do imposto sobre herança, que é muito positivo. E agora eu vou apresentar para vocês os 3 ETFs que são interessantes para investidores iniciantes. Vamos começar falando aqui do VWRA. Bom, esse ETF ele tem como objetivo a exposição global, mercados desenvolvidos mais emergentes com mais de 3.600 empresas. Então, pessoal, é um ETF que vai replicar o desempenho das principais empresas do mundo. Ele acaba sendo um ETF mais amplo. Ele também acaba limitando seus retornos no longo prazo por ser bastante amplo, mas também ele é um ETF seguro. Ele é um ETF que tem muitos ativos, então ele vai seguir de fato o desempenho global. Então, o que acontece? Se o mundo vai bem, se as principais empresas do mundo crescem como um todo, você vai tendo retornos positivos. E é equivalente ao ETF VT negociado nos Estados Unidos. Só que aí vocês têm aquelas vantagens tributárias que eu apresentei quando vocês investem através do VWRA. Logo abaixo a gente vai ter o CSPX, que replica o SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele é equivalente ao IVV. Então esse ETF aqui ele é muito interessante para estudo. Por quê? Porque aqui a gente está trazendo aí praticamente o que tem de melhor no mundo, porque quando a gente fala das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, muitas empresas que nem são americanas, elas acabam abrindo capital nas principais bolsas americanas para conseguir mais investimento. Enfim, então aqui vocês têm acesso a um ETF que é sensacional, que faz todo sentido que um iniciante estude. E por último, a gente tem o IB01, que tem como objetivo títulos do tesouro, seguir o desempenho dos títulos do Tesouro Americano de curto prazo, até um ano, que é similar ao Tesouro Selic no Brasil. Então, esse ETF aqui, pessoal, é mais para segurança. Ele tende a praticamente só subir no longo prazo, porque a gente está falando do Tesouro Americano, é a economia hoje mais sólida do mundo, são títulos de curto prazo, então ele acaba por garantir aí uma segurança enorme para o investidor. É claro que é sempre necessário estudar o ativo, mas ele é exposto à renda fixa, então, consequentemente, ele acaba sendo mais seguro que o CSPX e o VWRA, e ele é equivalente ao SHV negociado nos Estados Unidos. Agora eu vou mostrar aqui para vocês diretamente na corretora, para que vocês tenham uma visão melhor. Vamos lá. Vou trazer aqui para vocês o detalhamento desses ETFs. Vamos começar falando aqui do
VT, que é o ETF negociado nas bolsas americanas. Aqui eu vou abrir o detalhamento dele, só para vocês verem a taxa de administração, que é 0,07%. É um ETF de distribuição, então ele paga dividendos, olha só, paga dividendos aos investidores. Pessoal, não é um dividendo extraordinário, muito elevado, são dividendos relativamente baixos, mas ele paga dividendos. Aí quando a gente vai comparar aqui com o VWRA, pessoal, ele é um ETF que ele tem os benefícios aqui e os CITs, que é a questão da tributação, mas ele tem uma taxa de administração maior, 0,22%, e é um ETF de acumulação. Aqui abaixo a gente consegue verificar os retornos, ó, tem retorno em 5 anos, em 1 mês, 6 meses. Aí vocês conseguem, inclusive, comparar esses retornos, verificar qual ETF ele está com uma entrega aí maior. Então, olha só, a gente tem aqui em 5 anos o retorno do VT de 62,43%. Se a gente pega aqui o VWRA, a gente puxa aqui o retorno dele, a gente consegue visualizar um retorno aqui de 79,74% em 5 anos. Então, olha só, a gente consegue visualizar que, de fato, esses benefícios tributários da União Europeia, dos ETFs e os CITs, eles são positivos, eles garantem uma entrega positiva. Agora eu vou comparar aqui para vocês o IVV, vamos lá, o IVV, ele tem a taxa de administração aqui de 0,03%, é uma taxa muito competitiva, baixa mesmo, e aqui ele tem um retorno em 5 anos de 88,77%. Então, olha só, vocês conseguem visualizar aqui esse retorno. Conseguem visualizar também que é um ETF de distribuição, ele paga dividendos. Então, olha só, a gente tem aqui os dividendos pagos. E agora a gente vai comparar, deixa eu só guardar aqui o percentual de retorno, que foi em 5 anos, foi 88,77%. Então, vamos lá, vamos comparar com o CSPX aqui. Então, a gente vai abrir aqui o detalhamento, vai visualizar que o CSPX ele tem um retorno de 100,82% em 5 anos, um retorno maior. Então, se a gente puxar 10 anos também o retorno é maior, mas eu estou pegando 5 anos aqui para ficar mais fácil o comparativo. Ele é um ETF aqui de acumulação, certo? E ele tem a taxa de administração de 0,07%, não paga dividendos, por ser de acumulação. E agora a gente tem acesso aqui ao IB01 e o SHY. Pessoal, lembrando que eles não são tão equivalentes assim, porque o SHY aqui, ele são títulos de 1 a 3 anos, e o SHV não tem disponível aqui para comparativo, então não consigo fazer esse comparativo com vocês. Nem vai ser interessante a gente comparar aí o retorno com relação a 5 anos, 10 anos, porque não são ETFs equivalentes. Aí aqui o SHY ele distribui dividendos, certo? A gente consegue visualizar que tem alguns períodos aí que ele é negativo, que ele não traz retornos positivos. Por quê? Porque esses títulos aqui de 1 a 3 anos eles são um pouco mais longos. Então, eles têm a questão da marcação a mercado mais forte, vamos dizer assim. E agora, se a gente pegar o IB01, ele já é um ETF mais seguro, que é de 0 a 1 ano aqui. Então, olha só, o objetivo... A gente tem até informação do investimento. O objetivo de investimento do fundo é procurar proporcionar aos investidores o retorno total, tendo em conta o retorno do capital. Enfim, ele basicamente vai replicar o desempenho do Tesouro Americano nos títulos de curto prazo. Aí a gente tem a taxa de administração que é de 0,07%, é um ETF de acumulação, como vocês conseguem visualizar. E se a gente entrar aqui no histórico dele, olha só, o histórico de retorno, ele é todo positivo, ó, um dia, 1 mês, 3 meses, 5 anos, porque são títulos mais curtos. E eu não tenho o equivalente dele aqui na corretora para fazer o comparativo. Mas aí vocês conseguem visualizar.
Fica bem claro aqui quando a gente compara o VWRA com o VT e o IVV com o CSPX, que vale muito a pena vocês terem os ETFs e os CITs com a questão do retorno total. O retorno total dos ETFs e os CITs tende a ser maior, porque mesmo com a taxa de administração um pouco maior, eles têm o benefício da tributação menor, que é 15% na fonte com relação a dividendos. Aí pode gerar até uma dúvida. Muita gente vai falar, mas não paga dividendos. Então, o que vai mudar é ter essa tributação de 15%, que é a tributação menor do Tratado da Irlanda com os Estados Unidos. O que muda, pessoal, é que esse ETF aqui, ele continua recebendo os dividendos. A diferença é que ele reinveste. Então, ele recebe os dividendos com o benefício tributário e reinveste esses dividendos. E isso garante para você um retorno maior no longo prazo. Os ETFs de acumulação, inclusive, eles tendem a ter um retorno maior no longo prazo do que os ETFs que distribuem dividendos. Bom, e agora que vocês já conhecem esses três ativos, vocês podem estudar melhor eles, ver se faz sentido o investimento. É claro, pessoal, que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda de ativos e vocês também conseguem acessar essa corretora que eu estou utilizando aqui, porque ela me dá acesso ao mercado europeu e americano. Tem muitas corretoras que elas dão acesso aqui só ao mercado americano. E eu vou deixar o link na descrição para vocês abrirem a conta demo gratuitamente, porque abrindo a conta demo, para quem é iniciante, vocês conseguem explorar o mercado internacional. Essa conta é gratuita, então aqui inclusive não tem taxa de corretagem, não tem manutenção, mas por se tratar de uma conta demo, é 100% gratuito e aí vocês conseguem explorar o mercado internacional e esses ETFs. Bom, agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.